O pai dele tinha um amigo que era jornalista e esse jornalista ele morreu e no apartamento deles os próprios amigos escreveram com sangue nas paredes e a partir disso ele começou a colecionar objetos vermelhos. Aí por isso do vermelho e também aqui ele fala que essa sala que ela poderia ser de qualquer cor, mas o vermelho por causa desse acontecimento e também porque o vermelho pode ter vários significados, pode ser amor, pode ser vida, como morte, enfim. A primeira vez que ela foi montada, essa instalação do Cildo Meirelles, foi em 1967, lá no Museu de Arte Moderna, lá do Rio de Janeiro, né, no MAM. Posteriormente a essa, ela foi remontada diversas outras vezes, até uma versão, entre aspas, um pouco mais definitiva, em 1984. Essa aqui, para Inhotim, se eu não me engano, ela vem lá para o ano de 2006, seguindo a mesma proposta da montagem original. Qual que é a importância de saber isso daí? Que a origem por trás do insight, da ideia que deu no Cildo para tentar montar essa instalação, ela vem de um ato de violência mesmo, né? Um amigo da família do Cildo, especificamente um amigo do pai do Cildo, que era jornalista, foi assassinado e alguns desses amigos do finado, né, no apartamento dele, usaram de sangue para escrever na parede algumas frases em homenagem a ele, algo muito pesado mesmo, né? A partir de então, o Cildo, por meio de alguns anúncios em jornais, pediu que doassem para eles alguns objetos vermelhos, porque ele estava pensando em fazer uma instalação sobre isso. E houve toda uma mobilização da cena artística do Rio de Janeiro para doar objetos que fossem vermelhos. Uma das pessoas que mais doou, inclusive, foi o próprio Tunga, né? Que agora há pouco vocês estavam dentro de uma obra dele com base nessa cor vermelha também. Só que, da montagem original até hoje, várias obras que originalmente foram colocadas foram retiradas e obras novas, pedaços, objetos novos foram colocados. O próprio Cildo afirma que isso faz com que essa obra permanentemente seja uma obra diferente. Nunca é a mesma obra. Provavelmente, quando vocês voltarem aqui, não vai ser a mesma instalação. Vai ter objetos diferentes. E que objetos são esses? De acordo com o próprio Cildo Meirelles, a coleção de coleções. Por exemplo, essa instalação Desvio para o Vermelho, ela é dividida em 3 aspectos, né? Você tem o primeiro aspecto, que é o impregnado.
Depois, o segundo aspecto, que é o entorno, e o terceiro aspecto, aquela parte escura da pia, que é o desvio mesmo, né? Nessa primeira parte, o impregnado, a gente não sabe exatamente se é uma sala, se é um quarto, uma cozinha, um escritório, se é tudo isso. O Cildo afirma que é um lugar possível, mas improvável, e que ele mesmo nunca moraria aí. E por que ele faz isso? Porque ele quer que isso seja, acima de tudo, pelo menos nas entrevistas que ele dá, né? E é uma interpretação com a qual eu concordo bastante. Ele quer que, acima de tudo, isso aí, para se vincular com o tom vermelho, seja o interior do próprio ser humano. Dentro de nós, tudo é vermelho por conta, evidentemente, do sangue. É essa cor do sangue vermelha que faz com que, em nós, o vermelho seja associado com tons de alerta, com tons de perigo. A Louise Bourgeois, que é uma das principais artistas aí do mundo da arte contemporânea, ela tem uma obra extremamente semelhante com essa, mas que é montada posteriormente, né? Que é a obra Celas, que fala de algumas memórias da infância dela e do aprisionamento que ela sofreu junto com alguns parentes. Enfim, uma história super trágica mesmo, e que ela faz o mesmo esquema. Dentro de um quarto, um conjunto de coisas pintadas de vermelho, diferentemente daqui que nada foi pintado, né? Pintadas de vermelho. E ela fala, o vermelho é o sangue, é a violência, é a dor, só que ela fala também que o vermelho é o íntimo, né? Eu prefiro olhar para esse lado do vermelho sendo o íntimo, sendo o próprio corpo humano, sendo o ser humano. A gente estava dentro de um ser humano aí. Se vocês repararam, no meio desse conjunto de coisas que tem esse primeiro passo que a gente dá, algo que tem um grande destaque, está na parede destacado, é o próprio coração, né? Tem um coração lá com super destaque, porque você está dentro ou de um ser humano que não é você, ou talvez dentro de você mesmo, né? Tanto é que, digamos que isso seja uma casa, nunca é a mesma casa. Essa casa, ela existe enquanto nós estamos lá, e a partir de então ela tem um outro tipo de existência, que é a existência na nossa memória. E é uma casa que, ao mesmo tempo, por conta dessa questão, dessa predominância cromática do vermelho, dessa tinta que num primeiro momento parece que ela só está colorindo, e depois essa tinta se transforma na própria matéria. Num primeiro momento, ela intriga, ela instiga, ela chama para que a gente vá entrando. Só que chega uma hora que ela começa a gerar uma certa repulsa. Chega uma hora em que você, em certa medida, fica pensando qual vai ser a hora de sair daí, porque você não quer mais ficar ali. Seja porque o chão ficou muito gelado, seja porque esse vermelho que no primeiro momento convida, pouco a pouco ele começa a te sufocar. Pouco a pouco ele vai te dando o peso desse excesso, dessa cor mesmo. E é aí que vem a parte do entorno. O entorno é exatamente, de acordo com o próprio Cildo Meirelles, essa construção de falsas lógicas. Como assim falsas lógicas? Primeiro, que de uma garrafinha desse tamanho sai uma quantidade de líquido vermelho que é improvável, não cabe tudo aquilo lá, mas é uma falsa lógica. Segundo, ele forma uma horizontal perfeita, uma superfície perfeita, medida justamente por um líquido espalhado, que assim, o líquido ele está escorrendo para algum lugar. Ele está escorrendo para algum lugar, seguindo uma horizontal, e que de repente vai cair não em algo vermelho, mas em algo completamente escuro, e que o único foco de luz que tem, e aí a gente já está na parte do desvio mesmo, já é uma parte mais diagonal. Aquela pia, propositadamente para contribuir para essa lógica das lógicas improváveis, ela está numa posição que rompe com o que te levou a esse desvio, né? Só que ao mesmo tempo em que é feita uma lógica improvável que vem de um desvio, né? Que está te conduzido por esse desvio, ao mesmo tempo que você vai chegando nela por meio dessa ruptura, na hora em que você se depara com a pia, em que você, naquele momento, já não está mais pensando na questão do vermelho, você já está predominantemente cercado por um negrume, você já sente ainda mais aquela percepção de que acho que eu não devia estar aqui, acho que eu quero sair daqui, dá até um pouco de medo, parecido com a primeira hora que você entrou lá na galeria do Miguel de Rio Branco, né, das fotografias, essa sensação de medo. Você vê que nesse foco de luz, você vai atrás dele e tem uma pia jorrando aquilo que pode simbolizar muitas coisas, mas a evidência primeira, jorrando sangue. Até porque a obra, na sua ideia, no seu insight original, vem de uma situação de morte. E aí que faz com que a obra tenha uma circularidade cada vez maior. É naquele momento em que aquele vermelho te faz remeter a todo o percurso que você já passou.
Essa circularidade é aquilo que a gente estava conversando, que tem a ver com o através e com outras obras aqui do parque, de que a obra nunca está plenamente completa. Ela sempre está aberta a essa circulação e a interpretação disso vai continuar circulando em você. Seja a interpretação de, por que eu estou aqui? Seja a interpretação do que isso significa para mim, e será que outra pessoa está tendo esse tipo de estímulo também? Seja as diferentes reações que alguns de vocês não viram, mas a gente estava pegando alguns depoimentos aqui, e de pessoas que acabaram de ver a mesma obra, tiveram a mesma experiência, de acordo com as nossas conversas, tiveram impressões bem diferentes mesmo. A proposta do Sildo é essa, que isso continue dessa forma aberta e na nossa memória, né? Alguma coisa?